E aí pessoal, beleza? Então vamos lá para o 27º simulado Rede Sara para técnicos de enfermagem, questões comentadas. Não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal? Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, pois só assim você vai ser avisado quando eu subir mais um novo conteúdo. É isso aí, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Na tela. Em determinadas cirurgias existe a necessidade de preparo intestinal, né? Então, preparo intestinal antes desse indivíduo, desse paciente, realizar as cirurgias. E ou passagem de sonda nasogástrica. O cuidado realizado para o esvaziamento intestinal tem por finalidade evitar traumatismo acidental de alças intestinais nas cirurgias abdominais. É isso mesmo, tá? Por isso que esse indivíduo, esse paciente que vai passar por uma cirurgia ali no trato intestinal, deve limpar todo o intestino deste paciente para não ocorrer isso, tá? Traumatismo acidental de alças intestinais, tá joia? Causar lesão no sistema gastrointestinal do paciente, na região abdominal. Este cuidado é denominado, então este cuidado ele tem um nome, esse cuidado de esvaziamento intestinal antes de cirurgias. Vamos lá, para as alternativas. Enunciado A se chama gavagem, B, enteroclisma, C, cistostomia e D, colonostomia. Quais dessas alternativas aí é o nosso gabarito? Se você souber, já pode ir respondendo. Preste muita atenção. De baixo para cima, eu vou trabalhar com as eliminações. O enunciado D está errado, porque esse processo de esvaziamento intestinal não recebe o nome de colostomia, também não é cistostomia no enunciado C, e também o enunciado A está errado, porque não se chama gavagem, tá joia? Esse processo, esse preparo intestinal de esvaziamento é dado o nome de enteroclisma, tá joia? Então, questão de número 1 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2. Vamos lá. A enfermagem possui participação muito importante, né, no tratamento das intoxicações por suas intervenções. Na descontaminação de óleos, peles, lavagens gástricas, na assistência respiratória quando indicada, tá joia? Pacientes com overdose de drogas ou intoxicação necessitam de cuidados precisos para evitar complicações, né? Ali, complicações maiores. Sobre a atuação de quem? Do técnico de enfermagem em caso de intoxicação, ou seja, chegou um paciente intoxicado ali para você. É correto afirmar. O que você deve fazer? Aí nós temos as alternativas. A descontaminação da pele deve ser feita com água em abundância, até que beleza. Para caso de lesão de pele por corrosivo, ok. Nos olhos, aplicam-se somente água borricada? Se necessário, aplicar anestésico indicado pelo médico? Não. Esse enunciado A ele está errado, viu pessoal? Pode marcar aí com xizinho. Enunciado B. A lavagem gástrica é indicada em todos os tipos de intoxicação por via oral, geralmente é realizada em pacientes onde a emese não foi suficiente para a eliminação total do agente intoxicador. O enunciado B também está errado, porque essa lavagem ela não é indicada em todos os tipos de intoxicação, tá? Enunciado B, totalmente errado. Enunciado C. A catarse é uma manobra forçada para a eliminação do produto ingerido de forma mais rápida através de diurese, fazendo uso de diurético. Não. Você não vai dar diurético para esse paciente que está que se contaminou, tá joia? Que está intoxicado. Por quê? Vamos supor que esse paciente ele fez o uso de alguma substância tóxica. Você não pode incentivar a absorção, você não pode ofertar mais líquido para ele, porque isso vai ativar a absorção ali pelo sistema gastrointestinal e muito menos. Você também não pode dar para ele diurético, porque o diurético ele vai incitar, ele vai deixar mais rápido o sistema absortivo desse paciente, beleza? Então, o enunciado C também está totalmente errado, beleza? Não administra diurético nesse tipo de paciente que está intoxicado, beleza? Vamos lá para o enunciado D e último enunciado. Os principais sintomas do envenenamento por inalação são respiração rápida e tosse, né? E o gás inalado, se o gás inalado for monóxido de carbono, ou seja, CO2.
ele se liga à hemoglobina né, a hemoglobina, que é um componente do sangue, deixa de se ligar ao oxigênio, ou seja, esse indivíduo ele fica com baixa oxigenação, tá joia? Porque a hemoglobina não está carregando a liga de O2. Com isso, caso haja falta de ar, deve-se realizar a respiração artificial. Existe essa possibilidade no caso de intoxicação, envenenamento, a respiração artificial e a oferta de um O2 mais concentrado, já que esse indivíduo não está conseguindo, né, absorver o O2 da atmosfera, beleza? Questão de número 2 aí, é isso mesmo. O nosso gabarito se encontra no enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3. A aeroterapia consiste na administração de pequenas partículas de água em oxigênio ou ar comprimido nas vias respiratórias. Essas partículas de água podem conter algum tipo de medicação ou não. Pode ter algum tipo de broncodilatador para ajudar ali os brônquios, né, na passagem do O2. Este processo ocorre através da nebulização, micronebulização, e por isso também é conhecido por esse nome. E muitas das vezes é usado em pessoas com problemas respiratórios, asma, bronquite, DPOC, enfim. Em relação à aeroterapia, né, assinale a alternativa errada, incorreta. Então, em relação à oxigenoterapia, à aeroterapia, ali com medicamento ou não, vamos lá, você vai assinalar, você vai buscar aquela alternativa que se encontra errada. Enunciado A. Montar o aparelho regulando o fluxo de O2. Beleza, é isso mesmo. Tem um fluxo de O2 ali na aeroterapia, tá? Ou ar comprimido com 3 a 5 litros por minuto. Não, você não vai usar esse ar comprimido, tá? Nessa situação que não precisa de usar ar comprimido, ok? Vamos deixar esse enunciado A em stand-by, porque ele está muito polêmico, tá? Pode ser que esse seja o errado aqui, entre todos os outros enunciados. Enunciado B. No tratamento da aerosolterapia, pode ser aplicado medicamentos como antibióticos, é isso mesmo, por via oral, por via inalatória, quer dizer, para combater a infecção ali na parte respiratória, anti-inflamatório, broncodilatadores, né? E aí nós temos os broncodilatadores, o Berotec fenoterol, tá joia? Que vai ajudar o brônquio ali, vai ajudar a expelir alguma secreção, se esse paciente não estiver conseguindo fazer por si só, tá joia? E ajuda a abrir os brônquios, facilitando a captação de O2 pelo pulmão, né? Pelo sistema respiratório. Beleza, esse enunciado B, ele está correto, pessoal. Então, não é o nosso gabarito, tá? Enunciado C. A aerosolterapia possui como vantagem permitir que o medicamento entre em contato diretamente com as zonas do aparelho respiratório. É isso mesmo, aonde esse paciente ali desenvolveu esse problema, né? Além disso, as doses necessárias são mais baixas, o que consequentemente diminui os efeitos adversos, ou seja, os efeitos colaterais, porque está indo direto no foco, tá joia? E a dose ela pode ser mínima. Isso mesmo, esse enunciado C ele está correto, pessoal. Enunciado D. A aerosolterapia, com frequência, trabalha com aerosol dosimedrato, que é um dispositivo que faz com que a dose correta do medicamento seja dada para a pessoa. Um exemplo é para o tratamento de asma, esse paciente que possui DPOC, tá joia? É isso mesmo, onde esse dosimedrato, ele vai ofertar uma dose ali ideal para essa pessoa, tá joia? Uma dose do seu tratamento, já que essa pessoa possui uma DPOC, ela possui uma asma, beleza, pessoal? Então, esse enunciado D também ele está correto, então não é o nosso gabarito. Vamos voltar, retornar no enunciado A. Sem sombra de dúvidas, esse será o enunciado errado, que será o nosso gabarito. Enunciado A. Montar o aparelho regulando o fluxo de O2? Beleza. Você vai fazer uma aerosolterapia? Pode ser. Utilizar o oxigênio ou a bombinha também. Ou o ar comprimido, com 3 a 5 litros por minuto? Não, o ar comprimido não, tá? Questão de número 3 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4. No que se refere ao cuidado na administração de soro de reidratação oral, tá? Esse soro de reidratação oral, ele tem o seu termo reduzido SRO.
Analise os itens a seguir e ao final assinale a alternativa que está correta. Vamos lá. Olha o item 1 aí, olha. O aumento da frequência e do volume das evacuações na fase de reposição é esperado, é isso mesmo. Principalmente se for na fase inicial de reposição oral de soro, né, também chamado aí, quando a pessoa faz esse soro em casa, ele recebe o nome de soro caseiro. É normal essa criança, esse adulto, né, ou esse idoso desenvolver uma diarreia e você aí na sua casa fez o soro caseiro, tá dando para essa pessoa. É normal no começo essa diarreia, esse volume da diarreia aumentar, tá? Já porque você vai estar ofertando mais líquido para essa pessoa. Porém, com o decorrer do tempo, tem que cessar essa evacuação frequente, ok? Então, esse item 1 ele se encontra correto, tá? Vamos deixar ele em stand-by aí. O item 2, a validade do soro de reidratação oral diluído é de 5 horas. Após esse tempo deve ser desprezado? Não. Ele pode ficar por um período um pouco maior, beleza, pessoal? Não é esse período curto aí, não. Ok? Porque é uma água, né? Uma pitadinha de glicose ali, de açúcar e sódio, que é o sal. Então, isso aí não possui esse tempo breve de validade aí, não, tá? Lógico, você vai ter que deixar ele tampadinho para não se perder, não cair nenhum bicho lá dentro, ok? Mas o período de validade ele é maior. Geralmente ali a gente tá pelo menos quando eu trabalhei na atenção básica, a gente fazia esse soro de reidratação oral e o paciente chegava lá, né? E se ele tivesse de tomar o soro o dia todo, a gente deixava lá o soro tampadinho e ele ia tomando gradativamente, tá? Lembrando que esse sorinho aí é 1 litro que ele faz um pacotinho desse, então assim, não demora 5 horas para esse paciente tomar pelo menos não deve, tá? Demorar todo esse tempo para esse paciente né, tomar todo o soro não, tá? Lógico, porque o paciente está com a diarreia, ele quer sarar o mais rápido possível, então ele vai ter que fazer a reidratação, né? Se ele não reidratou na casa dele, aconteceu alguma situação que não deu para ele se hidratar em casa, então, a hora que ele tiver essa oportunidade, ele pode mandar líquido para dentro. Lógico, vamos pegar um paciente que não tem uma restrição a líquido, tá? Já isso também deve ser contado, beleza, pessoal? Então, esse item 2 ele está errado, beleza? Vamos para o item 3. Deve ser oferecido preferencialmente gelado para reduzir os vômitos. Não tem nada a ver isso, né, gente? Tem nada a ver, tá? Você vai ofertar o soro ali, na temperatura, né, fria, na água fria, água do filtro e tudo mais, beleza? Você não vai gelar, você não vai dar essa água gelada para ele. Lógico, o paciente está em casa, ele prefere colocar na geladeira, ok. Mas você não vai ofertar ele gelado, não. Gelado nem morno, nem quente, tá joia? Temperatura ali, ambiente da água, fria do filtro, ok? Então, os itens 2 e 3 estão errados. Nós temos, então, pessoal, nessa questão de número 4, que somente o item 1 está correto, tá? O aumento do volume, da frequência e volume das evacuações na fase de reposição é esperado, principalmente se for na fase inicial, né, no início da reposição. Questão de número 4 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 5. Assinale a alternativa incorreta. Marque isso aí, tá? Marque a alternativa incorreta, a alternativa errada, exceto sobre a inserção do cateter venoso periférico no paciente. Tá joia? Vamos lá para as alternativas. Enunciado A. Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro para a inserção do catéter, até que beleza, né? O paciente, ele conhece o corpo dele, sabe? Muitas vezes você vai puncionar o paciente vira e fala que nesse membro aqui não me punciona não, porque, né, eu realizar uma cirurgia na mama, uma mastectomia total ou parcial, funciona desse outro lado aqui para mim, por favor. Aí beleza, incluindo recomendações de utilizar o sítio do membro não dominante, ou seja, aquele paciente ali aquele braço não dominante, aquele membro não dominante, opte por puncionar lá, tá joia? Porque vai evitar desse paciente perder esse acesso. O enunciado A ele está correto, pessoal, não é o nosso gabarito. Enunciado B. Selecionar o cateter periférico com base no objeto pretendido, até que beleza, ok. Na duração da terapia,
da terapia endovenosa, né, de administração endovenosa, já que você vai fazer um acesso no paciente, na viscosidade do fluido, se esse fluido é mais denso ou menos denso, você vai escolher o catéter de acordo no componente do fluido e na condição de do acesso venoso, tá joia? É isso mesmo, pessoal. Esse enunciado B, ele está correto, não é o nosso gabarito, tá? Preste atenção, enunciado C. Usar preparação alcoólica para as mãos, você pode utilizar, tá? Você, profissional de enfermagem, vai funcionar esse paciente, pode utilizar ali a preparação alcoólica, passar na sua mão, colocar o óculos, colocar a luva também, pegar o garrote, beleza. Antes de manusear o catéter, sim, e sempre manusear o catéter com luva. Você não funciona paciente sem luva não, tá? Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue, preste atenção. Toda vez que a sua mão, né, tiver visivelmente suja, independente do tipo de sujidade, seja sangue ou outros fluidos, você deve lavar sua mão, criatura, tá? Já você lava a mão. Toda a mão que estiver visivelmente suja, você não vai passar álcool, não. Você vai lavar a mão, tá joia? Agora, se a sua mão não estiver visivelmente suja, você pode passar o álcool e colocar a luva, beleza? Então, esta questão C aqui, pessoal, ela está errada. Ela será o nosso gabarito, tá joia? Vamos ler o enunciado D. Nenhuma das alternativas? Não, o enunciado D também não está legal, beleza? Olha aqui, porque nós temos o enunciado C aqui como sendo o nosso gabarito, tá joia? Questão de número 5, gabarito enunciado C. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 6, na tela aí para você. Vamos lá. Em relação, né, à infecção do trato urinário, nós temos o termo reduzido ITU, tá? Relacionado à assistência à saúde associada ao catéter vesical, ou seja, ao cateterismo vesical. Esse paciente recebeu o catéter ali na sua uretra e desenvolveu a infecção urinária. Então, corresponde. Nós temos as alternativas. O que é infecção do trato urinário relacionada a catéter vesical? Enunciado A. Qualquer infecção sintomática do trato urinário em pacientes em uso de catéter vesical de demora instalado por um período maior que 2 dias do calendário, em que a data da infecção o paciente estava com o catéter instalado ou este havia sido removido no dia anterior, tá joia? Ou seja, retirou o catéter do paciente ontem, hoje ele já desenvolveu uma infecção urinária, né? Ou ele estava com catéter e no momento que ele estava com catéter ele acabou desenvolvendo, né, os sintomas ali de uma infecção urinária, fez um exame laboratorial e foi confirmado. De fato, isso é uma infecção urinária relacionada ao catéter, tá joia? Então, vamos deixar esse enunciado A em stand-by, porque até agora ele está bem coerente, tá? Enunciado B. Qualquer infecção sintomática do trato urinário em paciente que não esteja em uso de catéter? Não. Olha, esse paciente, ele não estava em uso de catéter, não fez uso de catéter, tá joia? Em nenhum momento. E ele desenvolveu uma infecção urinária, essa infecção urinária não está relacionada ao catéter, já que ele não fazia uso, tá? O enunciado B aí, pessoal, ele está errado. Enunciado C. A ITU é o termo reduzido, tá? É a abreviação de infecção do trato urinário, não relacionado ao procedimento urológico ou cirúrgico, tá? Diagnosticado após a admissão em serviço de saúde, que não está em seu período de incubação no momento da admissão. Ou seja, esse paciente não está no período de incubação. Essa infecção do trato urinário não está relacionada a procedimento urológico, cirúrgico ou não cirúrgico, que no caso é o cateterismo vesical. Então, pessoal, não tem nada a ver com o uso do cateterismo, né? Com o cateterismo vesical, tá joia? Esse enunciado C ele está totalmente errado, tá joia? E o enunciado D também, nenhuma das alternativas, nós temos a alternativa, tá? Enunciado D, errado também. Então, nesta questão de número 6 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 na tela, bem fácil para você, mas preste atenção porque ela pode fazer você se perder. Vamos lá. Ambientes favoráveis a escolhas mais saudáveis, acesso à informação,
educação em saúde e desenvolvimento de habilidades para uma vida saudável, ou seja, você dá autonomia para o paciente, você traz informação, você traz conhecimento para esse indivíduo, bem como a reorganização do serviço de saúde, estão entre os principais campos né? Aí aqui nós temos os campos, né? As alternativas: promoção da saúde, vigilância sanitária, reabilitação de sequelas e atenção secundária. Olha, pessoal, quando você dá escolhas saudáveis para a pessoa, você mostra para a pessoa o caminho correto para essa pessoa seguir, para ela não vir adoecer, tá joia? Ou para ela não vir agravar o quadro de doença que já está instalado nela, tá? Você dá um acesso à informação para essa pessoa, que é a educação em saúde, tá joia? O desenvolvimento de habilidades para uma vida saudável e a reorganização do serviço de saúde. Nós estamos trabalhando com a promoção. Isso se chama promoção da saúde, tá joia? E o que não é vigilância sanitária, não é reabilitação de sequelas e não é atenção secundária, tá joia? Então os enunciados B, C e D estão totalmente errados. Nessa questão aqui nós temos, questão de número 7, o nosso gabarito se encontra no enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 8 na tela aí para você. Quando o cliente, né, ou seja, quando o paciente tem sonda nasogástrica de alimentação ou orotraqueais inseridos através do nariz, troque a fita adesiva de fixação. É isso mesmo, sempre em cima do nariz do paciente, quando ele possui esse tipo de sonda, esse tipo de sondagem, você deve colocar lá em cima assim, uma fita de fixação. Geralmente ali a gente confecciona essa fita no serviço de saúde, utilizando micropore, esparadrapo, em algumas situações ali, né? Utiliza-se o filme transparente também para fazer essa fita, confeccionar essa fita de fixação do tubo, ou às vezes essa fita também ela já é produzida, ela chega no serviço de saúde, o serviço de saúde compra ela já produzida para você simplesmente fixar. Mas não é a situação, tá? Não é a condição de todo serviço de saúde, principalmente se tratando de SUS. Olha, fixação do tubo pelo menos uma vez ao dia. Então você troca essa fita adesiva de fixação, porque ela fica suja, ela fica úmida ali, tá joia? O paciente, ela fica soltando facilmente, então o paciente ele pode puxar ela, já que essa fita de fixação não está tão segura, puxa e arranca sonda com tudo e joga ela para o chão. Tá, joia? Então você troca ela uma vez ao dia por causa de uma outra situação que nós vamos saber agora nessa questão de número 8. Quando a fita adesiva fica umedecida, ou seja, ela está molhada, né? Pelas secreções nasais, pelo suor, tá? E a pele e mucosa são facilmente. Ou seja, o que acontece com essa pele local ali, naquele sítio? O que acontece com essa mucosa ali? Vamos lá para as alternativas. Elas ficam hidratadas, desidratadas, irrigadas ou maceradas? Hidratada não, né? Tem nada a ver. A fita ficou molhada e aquele local ali vai ficar hidratado? Hidratada é quando a pessoa ela faz o uso de H2O, de água de coco, líquidos assim para reposição de líquido no próprio organismo, tá joia? Então, uma região do corpo da pessoa ali que está molhada, isso não significa que esteja hidratado, não. Nada a ver, né, gente? O enunciado aí está errado. Desidratadas? Não, nós estamos falando de um sítio ali em cima do nariz, de uma fixação de uma fita. Nós não estamos tratando de hidratação e desidratação. Tá errado o enunciado B também. Enunciado C. Irrigadas? Não tem nada de irrigação aqui não, tá? Não tivemos... nessa questão de número 8 aqui, olha, nós não temos nada que fala sobre instilação, seja de ABD ou de soro. Então não tem nada de irrigação aí não, beleza? E o enunciado D, esse local aí que essa fita de fixação ela ficou umedecida, pode acontecer a maceração? Sim, isso mesmo, pessoal. O que é a maceração? A maceração é quando você coloca uma cobertura ali no corpo do paciente, essa cobertura ela fica umedecida em contato com a pele e fica aquela massa de colágeno da pele do paciente, fica parecendo quando você lava a roupa na mão o dia todo, a sua mão não fica aquele branco, aquela coisa branca cozida, sabe, parece que está cozida, parece que você colocou a mão na panela para cozinhar, o colágeno da sua mão, sabe? Então é isso aí que acontece nessa região
de umidificação dessa fita adesiva que está molhada, tá? Já dessa fita de fixação da sonda, tá? Então, nesta questão de número 8, aí nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E é por isso que todo dia, uma vez por dia no seu plantão, você troca essa fita de fixação da sonda, beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9 na tela. Vamos lá. Sobre os cuidados de enfermagem ao fazer a barba de um paciente. É isso mesmo, tá? Você, profissional, técnico de enfermagem, enfermeiro, vocês devem saber fazer a barba de um paciente da melhor forma possível, ok? Para evitar que esse paciente venha a ser cortado. Responda verdadeiro, né? Colocando o V, se for verdadeiro, ou se for falso, você coloca o F. E assinale a alternativa que traz a sequência correta. É aquelas tradicional questão, marque VOF. Vamos lá. Em relação a fazer a barba do paciente, tá? A aparar a barba. Olha a primeira lacuna. Barbie o paciente, ou seja, você vai fazer a barba utilizando o aparelho ali na direção do crescimento do pelo? É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal, tá? Em direção do crescimento do pelo, para facilitar o corte do cabelo, tá? Joia desse pelo do paciente que está grande. Aqui, então, você vai colocar um Vzinho. Vamos para a segunda lacuna. Use movimentos mais curtos nas áreas maiores da face? Não, né, gente? Se é uma área maior do rosto ali do paciente, uma área mais extensa, você pode utilizar ali um movimento um pouco maior, sempre tomando cuidado para não cortar o paciente lá, tá joia? Então, essa segunda lacuna aí, ela está errada, tá? Você pode colocar um Fzinho. Aí nas regiões, né, mais curtas do rosto, da face do paciente, você de fato vai fazer os movimentos mais curtos, tá? Para evitar de cortar ele, ok? Vamos para a terceira lacuna. Use movimentos longos, ou seja, movimentos mais compridos ao redor do queixo e dos lábios. Olha, preste atenção. Se ao redor do queixo e dos lábios é uma região menor da face do paciente, para que você vai fazer esse movimento longo? Você vai cortar esse paciente, tá? Isso acontece. Aí você pode marcar um F nessa terceira lacuna que ela está errada. Porque eu já peguei um paciente, gente, na clínica médica, que ele estava ficando muito barbudo. E esse paciente, ele estava com acesso, tá? Porque ele estava fazendo hemodiálise naquela região ali do acesso ali, olha. O pelo estava crescendo, ele estava com esse acesso no pescoço, tá? E o pelo crescendo e nada de ninguém fazer a barba desse paciente. E um dia eu cheguei lá e estou conversando com ele e ninguém fazia mesmo. Estou conversando com ele, por que o senhor não quer fazer a barba, isso, aquilo? Quando eu fui ver, um colega do lado falou para mim que quando ele estava no CTI, eles foram fazer a barba dele lá e eles cortaram esse homem lá. Então, assim, ele ficou com medo, ele ficou com trauma. Ele associou, né? Opa, esse povo aqui eles vão cortar, né? Pode cortar a minha artéria aqui no pescoço, pode cortar uma veia no meu pescoço, deixa esse povo fazer minha barba, não. Tá? Eles podem conhecer de outra coisa, mas fazer barba aqui eles não tão legal, não. Eu peguei ele com muito custo, falei com ele que eu já trabalhei cortando cabelo, fui barbeiro, que eu sei mexer com navalha, sei mexer com gilete e tudo mais, que se ele deixasse eu fazer a barba dele, eu não iria cortar ele, não. Aí ele foi e deixou fazer, fiz da melhor forma possível ali certinho, seguindo essa sequência aí, olha, barbeando na direção do crescimento do pelo, porque se você não fizer isso, o aparelho ali, o Prestobarba, ele só vai ficar escorregando, entendeu? Ele fica escorregando e não corta. E nesse negócio, escorrega e você sobe de novo. Escorrega, sobe, passa, você acaba cortando esse paciente. Tá joia? Gera uma esfoladura ali no pelo e fica irritado. Beleza? Então a sequência ficou assim, olha. V, a primeira lacuna verdadeira, a segunda falsa e a terceira falsa. VFF. Então, questão de número 9 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10 na tela. Quando há necessidade de uma reposição volêmica rápida, né, uma reposição de íon, ou uma reposição do próprio líquido ali, do soro fisiológico, o paciente apresenta uma periferia difícil, ou seja, fazer o acesso periférico desse paciente está muito difícil, tá? As veias sumiram tudo ali, você não sente nada, tá? Porque o legal é você sentir a veia, você não precisa de visualizar a veia do paciente para você puncionar ele não, tá?
Não tem esse negócio de ficar vendo veia, não. Você sente. Você passou o dedo ali com luva e tudo mais, né? Sempre calçar a luva, colocar o óculos em você, porque pode, né, tá voando aí o sangue no seu olho, qualquer outra secreção. Toda vez que for funcionar, preste atenção. Higienize as mãos, calce as luvas, pegue o garrote e tudo mais, e utilize o óculos. Para de funcionar sem óculos, pelo amor de Deus. Vai parar no hospital por causa disso aí ainda, tá joia? Então, você sente a veia. Só que, porém, essa periferia está difícil, esse paciente está edemaciado. E acontece também, pessoal, você não visualizou a veia. Visualizar é de menos, tá? Você não sentir essa veia do paciente. Você vai pela anatomia, tá joia? É possível, sim, a gente ir pela anatomia e posicionar o paciente. Ah, mas tem as variações anatômicas? Tem. Acontece de você introduzir o gelco ali, você não sentiu a veia, você introduz o gelco ali, porque você sabe, você conhece que naquela região anatômica passa um vaso sanguíneo. É igual nessa região aqui inguinal, tá joia? Então, assim, ali é muito normal a gente acertar por anatomia, tá? Mas acontece também desse paciente estar bem edemaciado ou perdeu ali, né, por causa da reposição, ele está com o pulso fino e fraco, que é filiforme. Você não vai achar na periferia. O que vai acontecer? Faz um acesso na jugular, que é uma opção imediata para o enfermeiro, e é o enfermeiro que vai pulsionar a jugular do paciente. Técnicos de enfermagem auxiliar não pode pulsionar jugular. Você só pode fazer acesso venoso periférico, ok? Então, o enfermeiro lá pulsionou o acesso na jugular. Com isso, dentre as complicações citadas abaixo, quando se acessam a veia jugular, né, aquela complicação, aquela situação mais incidente ali, não a banca que colocou como uma complicação, mas não é bem uma complicação não, tá? Esse paciente ele não vai ter complicações caso isso aconteça. Vamos lá para as alternativas, né? Porque é aquela situação mais comum ali de acontecer na jugular. Pode causar hematomas, pneumotórax. Olha, pneumotórax é uma complicação, só que porém não é mais incidente, tá joia? Puncionar uma artéria também não, tá? É bem tranquilo puncionar uma veia. O profissional de saúde ele sabe distinguir o que é uma veia e o que é uma artéria, é muito simples, tá? A veia ela fica batendo, gente. É por isso que a gente usa o tato, usa o dedo, por isso que utilizar o dedo para sentir é melhor do que até mesmo você visualizar. E enunciado D, causar um hemotórax também não, tá? Esses três últimos enunciados aqui, pessoal, eles estão errados. Não é pneumotórax, não é pulsionar uma artéria, não é causa de hemotórax. Isso aí não são as complicações mais incidentes ao pulsionar a veia jugular, não, tá joia? Preste atenção. O que mais acontece, o que é mais incidente no momento de pulsionar uma jugular causar um hematoma local, tá joia? Só que primeiro, o que acontece? Você tenta puncionar a periferia do paciente, você tenta puncionar ali o braço, a região inguinal, tenta na mão, até no dedo dá para puncionar, gente, dá para puncionar o paciente pelo dedo, tá joia? Então, eu nem falo complicação, mas a situação mais incidente nesse tipo de punção de jugular, é o hematoma. Questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Vamos lá para a próxima página. Aí, pessoal, que maravilha, tá? Chegamos no final do 27º simulado Rede Sara Técnicos de Enfermagem. Questões que foram comentadas aí para você. Tenho certeza que vai te ajudar, tá joia? Sempre que você for estudar, só uma dica, tá? Pegue um caderno, pegue uma caneta e um lápis e faça as anotações. Tá joia? Porque isso ajuda a fixar o conteúdo. Foi dessa forma, foi estudando dessa forma, respondendo muitas questões e fazendo ali resumo dessas questões com as ideias ali que eu recebia diante dos comentários. Foi assim que eu consegui ser aprovado no meu primeiro os dois primeiros concursos públicos que eu fiz na minha vida. Eu fui aprovado nos dois, agora no ano de 2021. Formei, né? Comecei a trabalhar quase no início de 2020, fui aprovado no meio do ano de 2021 em 2 concursos públicos. Já tinha sido aprovado também em processo seletivo aqui para o Hospital Toletino Risoleta Neves em Belo Horizonte, Minas Gerais.
tá joia? É isso aí, pessoal. Eu espero vocês no próximo simulado, no 28º, tá joia? Que Deus abençoe seus estudos. Até mais.